algo interessante e importante a respeito da ressurreição, pessoal, é que, diferente de muitas religiões onde o ensino do líder, o ensino do mestre espiritual é a pedra angular, né? Por exemplo, os ensinamentos de tal mestre é a base da nossa filosofia, do nosso ensino e tal. O cristianismo é diferente. Embora os ensinos de Cristo sejam fundamentais para a nossa vida e para a nossa caminhada, é a obra de Cristo na cruz do Calvário que é o alicerce da nossa fé. É o que Cristo fez na cruz, sua morte e ressurreição, que é a pedra angular da fé cristã. Os ensinamentos de Cristo são importantíssimos, são fundamentais para um crescimento espiritual. Mas o que perdoa os nossos pecados, o que nos tira das trevas e nos coloca na luz, é a obra consumadora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Sua morte e ressurreição. Por isso a importância da ressurreição. Por isso que Paulo vai falar a respeito disso e vai defender aqui a ressurreição de Cristo. Porque é nela que está fundamentada a nossa fé. E aí ele fala assim: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Então ele está, olha, eu quero lembrar vocês, a igreja em Corinto, do evangelho. Evangelho significam boas novas, boas notícias. E qual era a boa notícia? A boa notícia era que os pecados da humanidade poderiam ser perdoados através da morte de Jesus na cruz do Calvário e da sua ressurreição. Isso é o evangelho. Outrora o homem estava morto nos seus pecados e nos seus delitos, mas agora há esperança através do sacrifício de Jesus. Isso é a boa nova. E Paulo está lembrando os coríntios disso. Pessoal, eu quero lembrar vocês dessa esperança, desse evangelho que vocês receberam e que estão firmes nele. Por meio deste evangelho vocês são salvos. Como é que nós somos salvos? Salvos através da fé no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não é por boas obras, não é por seguir ensinamentos, mas é por colocarmos a nossa fé na morte e ressurreição de Cristo pelos pecados da humanidade na cruz. Imagina, para que Deus teria permitido o seu filho morrer na cruz, se não fosse para algo tão profundo? Se fosse apenas para nos dar um bom exemplo. Não havia outra maneira. Lembra Jesus no Getsemane, ele fala: Pai, se possível, afasta de mim o quê? Esse cálice, não há uma outra maneira? E ele não encontra resposta. Era necessário que ele fosse para a cruz. Ele fala, então, por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Então eles receberam, eles estavam firmes, mas eles tinham que continuar caminhando no evangelho de Cristo. E nesse momento os coríntios estavam desviados do evangelho, desviados das boas novas. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então Paulo recebeu aquilo de Cristo e transmitiu para os coríntios. Olha, Cristo morreu pelos nossos pecados, pelos pecados da humanidade, segundo as Escrituras. E é interessante o Salmo 22, Isaías 53, diversas passagens que profetizavam a respeito da crucificação, da morte e ressurreição de Cristo. Que ele viria, que ele morreria na cruz pelos nossos pecados. O próprio Jesus diz, quando ele fala do exemplo, a figura do que aconteceria com Cristo, o profeta Jonas, que fica 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe. Da mesma forma, o Senhor ficaria 3 dias e 3 noites debaixo da terra e ressuscitaria ao 3º dia, conforme as Escrituras. O próprio Jesus faz menção desse evento de Jonas. E aí ele continua:
E depois disso, né, que como foi predito que ele morreria e ressuscitaria, ele apareceu a Pedro, depois aos 12, na sua ressurreição, quando ele ressuscita, ele aparece a Pedro, ele aparece aos 12, uma maneira de chamar os apóstolos. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Não sei se você sabia disso, mas depois da ressurreição de Jesus, ele aparece aos discípulos. Em um momento ele aparece numa reunião que havia mais de 500 irmãos reunidos. Ele ressurreto, com seu corpo glorificado. Antes de ascender aos céus, ele fica 40 dias andando na terra, aparecendo e falando com os discípulos e instruindo os discípulos. A maioria dos quais ainda vive. Então Paulo, quando ele escreve isso, uns 20 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, ele fala, olha, alguns deles ainda estão vivos, você pode falar com eles, que viram Cristo ressurreto. Haviam diferentes ideias, né? Alguns diziam que os discípulos de Jesus roubaram o corpo de Cristo, e aí criaram essa história de que ele havia sumido e falaram que ele ressuscitou. Mas eram diferentes histórias que contavam para tentar negar a ressurreição de Cristo. Prosseguindo. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois deste, apareceu também a mim, como um que nasceu fora de tempo. Tiago, meu irmão de Jesus, que por um momento achava que Jesus era até louco, né? A família de Jesus, pô, esse cara, a gente conhece ele, acho que ele está meio... Mas depois que eles veem Jesus ressurreto, ele é realmente quem ele dizia. E aí Paulo fala, e por último aparece a mim, no caminho de Damasco, quando Jesus encontra com Paulo. Paulo, Paulo, por que me persegues? Saulo, por que me persegues? E ele tem aquele encontro com Cristo. E ele fala interessante, né? Um desses que apareceu a mim também como um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Paulo era aquele que, achando que estava fazendo um favor a Deus, perseguia os cristãos. Perseguia os cristãos. Mas agora ele fazia ele convertido. É interessante isso, né, pessoal? Eu lembro muito claramente quando eu tinha uns 16 para 17 anos, no segundo grau. Havia uma garota na turma que ela era evangélica, né? E assim, de uma igreja bem tradicional, porque ela tinha o cabelo bem comprido, ela usava aquelas roupas específicas da igreja dela e tal. Então todo mundo que olhava sabia, né? Essa menina é da igreja. E eu lembro, na sala de aula, havia um professor, o nome do professor era Professor Israel, mas ele era usado pelo diabo. E ele começava a perseguição contra a garota. E a turma toda se levantava contra aquela garota e perseguia aquela garota e fazia piada com aquela garota, e eu no meio dando risada. Dava risada, achava engraçado. Sempre fui aquela pessoa que ficava no meio, não era o que bagunçava mais, também não era o que ficava sempre ali escondido atrás de alguém. Era o covarde, né? Agitava e ficava escondido atrás dos outros. E eu lembro claramente, ela chorava, mas ela falava que ela amava Jesus, ela falava que ela era cristã. E quando eu olho para Paulo, eu penso em Paulo, porque embora a minha participação naquilo era pequena, até hoje eu lembro daquilo, porque me marca e me envergonha essa perseguição a uma cristã, porque eu não conhecia o Evangelho, não conhecia as boas novas.
E Paulo fala, né? Depois o Senhor Jesus apareceu a mim, que eu era o menor de todos, porque eu era um perseguidor da igreja. Estevão, o primeiro mártir da igreja, ele foi apedrejado diante de todos e diante de Paulo como um líder naquele momento, e Paulo segurou as vestes, os casacos das pessoas. Olha, você quer apedrejar Estevão? Deixa que eu seguro o teu casaco e vai. Diz que Paulo, ele sabe aqui, ficava assim? Ele ficava assim. Dele saíam ameaças contra a igreja de Cristo, para que ele pudesse encontrar cristãos e separar pais de mães, de filhos e lançá-los na prisão. Ele buscava cartas das autoridades, ele ia até Damasco, longe, para que pudesse encontrar cristãos e maltratá-los. Foi num caminho desse que o Senhor encontra com ele, ele fica cego, ele se converte, e aí ele fala aqui, depois, fora do tempo, o Senhor Jesus apareceu para mim. Que ele fala, quem és tu, Senhor? Quando ele cai no chão cego, ele fala, eu sou Jesus a quem você persegue. E aí ele começa a falar com ele, você vai ser usado por mim. A graça de Deus. É a graça de Deus sobre as nossas vidas. E eu penso nisso, eu olho a minha vida e falo, Senhor, obrigado. Porque apesar de tudo, hoje o Senhor me dá o privilégio de poder te servir. E quem sabe a honra de padecer perseguição em teu nome. Porque a Bíblia diz que todo aquele que viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição. E aí ele fala isso. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Nós falamos a respeito da graça de Deus. A graça é o favor não merecido. Nós não merecíamos, mas Ele escolheu. Olha para você, olha para mim, nós não merecíamos, mas o Senhor derrama da sua graça sobre as nossas vidas. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos, e é isto que vocês creram. E Paulo fala, né? Ele reconhece a graça que o Senhor derramou sobre a vida dele, e ele quer de alguma forma retribuir a tão grande amor. Senhor, eu, um perseguidor da igreja, o Senhor não me condena, o Senhor não me deixa de escanteio, o Senhor quer usar a minha vida. E aquilo foi uma grande motivação para Paulo. E aí Paulo fala assim, quer saber, eu vou trabalhar mais do que todos, vou me dedicar mais do que todos ao Senhor, porque é tão grande graça derramada na minha vida. Aí depois ele fala assim, não, mas ainda que sejam eles ou eu sou o que sou pela graça do Senhor. E eu gostaria que você parasse para pensar nisso. A graça do Senhor demonstrada para contigo. E que você pensasse, Senhor, será que eu tenho levado a sua graça em vão? Ou de forma leve? Ou será que eu tenho de alguma forma, pelo menos desejado retribuir de alguma forma? O Senhor quer usar as nossas vidas. O Senhor quer te usar, Ele quer me usar. Mas Ele nunca vai te forçar. Você que vai ter que dizer, Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida. Senhor, eis-me aqui. Me dá uma oportunidade. Ele nunca vai te pegar pelo braço assim, arrastar e... Não. Como não foi quando Ele entrou no teu coração. Como Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele. E aí você um dia diz, Senhor, eu quero.
entra na minha vida, reconheço que sou pecador, reconheço que preciso de Ti. E aí o Senhor entrou. E agora você tem um relacionamento com Deus. E agora o Senhor está trabalhando na sua vida. E o Senhor quer te usar. O Senhor quer te usar. E é um grande exemplo para nós, né? Paulo, perseguidor da igreja. No nível de maldade, ele está lá em cima, nós estamos aqui ainda. Nós não matamos ninguém, porque a pessoa era cristã. Claro, nosso pecado levou Jesus para a cruz, claro, nós erramos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se Deus teve graça para a vida do apóstolo Paulo, Ele tem derramado graça para as nossas vidas. Ele quer nos usar. Pessoal, e hoje eu vou estar terminando por aqui mesmo, no versículo 11. O Senhor, Ele quer usar a tua vida. E eu quero te perguntar o seguinte: o que é que tem impedido você de se entregar totalmente ao Senhor? O que é que tem impedido você de dizer: Senhor, eis-me aqui, eu não quero perder mais tempo. Eu não quero perder mais tempo. Às vezes eu penso para mim mesmo. Porque uma coisa é você estar fazendo a obra. Uma coisa é você ter o teu coração totalmente voltado para Deus. Nós podemos fazer a obra de Deus no automático. Nós podemos fazer as coisas de Deus no automático. Segunda-feira, 14h. Eu tenho que fazer isso aqui. Terça-feira, tal hora. Mas o Senhor, Ele olha através disso aqui. O Senhor, Ele olha dentro do teu coração. Ele olha dentro do meu coração. Isso é o que importa para Deus. E Ele olhando dentro do teu coração agora, o que Ele está vendo? Talvez teu coração esteja machucado. E Ele vê um coração machucado. É a oportunidade de Ele te curar. Deixa o Senhor curar o teu coração. Talvez Ele vê um coração cansado. Está na hora de você dizer: Senhor, eu não aguento mais carregar esse fardo, eu entrego esse fardo ao Senhor. Um coração amargurado. Todas essas coisas são coisas que impedem o Senhor de trabalhar nas nossas vidas. Talvez alguém que você não conseguiu perdoar ainda. A falta de perdão não liberta, a falta de perdão ela aprisiona. Aprisiona. Ela machuca, ela dói. O Senhor quer trabalhar nas nossas vidas, Ele quer limpar os nossos corações para que Ele possa nos usar. Talvez seja pecado. O pecado que impede de prosseguir adiante. A palavra de Deus diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos lavar de toda a nossa iniquidade. Para que possamos dizer, como Paulo disse: pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. A sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que tu. A graça é um favor não merecido. A graça o Senhor não pede nada em troca. Mas olha o que Paulo sacou. A graça de Deus para a minha vida ela não foi inútil. De alguma forma, essa transformação serviu para o reino de Deus.
E aí eu faço essa pergunta encerrando para nós refletirmos e louvarmos e orarmos ao Senhor. Como é que tem sido a graça de Deus na sua vida? Qual é a resposta? Tem sido algo inútil ou tem sido algo frutífero? Porque a graça já foi derramada sobre a tua vida. Quando você recebeu o perdão dos teus pecados. Qual tem sido o resultado disso?